Um conhecido traficante é encontrado morto em sua cela. Na época, de acordo com a Polícia Federal, que investigou o caso, ele teria tirado sua própria vida. Em sua cela foram encontradas cartas de despedida a familiares. Nelas, o traficante Elias Maluco pedia perdão aos parentes pela vida errada. Fato é que um mês antes de sua morte, Elias teria se desentendido com outro conhecido traficante, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. De acordo com fontes, Elias Maluco estava fazendo de tudo para ser transferido do presídio de Catanduvas, Paraná, para outra unidade. E conseguiu. Foi transferido para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas por consequências ainda misteriosas, pouco tempo depois e contra sua própria vontade, ele retornou para a unidade prisional de Catanduvas, aonde estavam outros chefões da mesma facção que ele pertencia, o Comando Vermelho. Dentre esses chefões estava o Marcinho VP. Elias Pereira da Silva, mais conhecido como Elias Maluco, nasceu em 1966 no Rio de Janeiro, controlava o tráfico de drogas no Complexo do Alemão. Se tornou mais conhecido nacionalmente após a morte do jornalista Tim Lopes. Tim Lopes era um jornalista que trabalhava na Rede Globo. Era conhecido por fazer diversas reportagens, principalmente reportagens tidas como difíceis. Os colegas de profissão viam Tim Lopes como um jornalista que adorava trabalhar em campo, ou seja, levantar da cadeira, sair do escritório com o ar-condicionado e colocar a mão na massa. Algo raro entre os jornalistas atuais. Sabemos que em todo ambiente profissional há cobranças, e nos meios de comunicação relacionados ao jornalismo também não era diferente. A Rede Globo sempre priorizava por matérias exclusivas, matérias que nunca tinham sido apresentadas ao público. Havia muita cobrança em cima dos jornalistas, sejam jornalistas mais experientes ou não. Por ser um profissional competente que se cobrava muito, sempre em busca de novos desafios, Tim Lopes, em parceria com a emissora que trabalhava, decidiu fazer algo inimaginável: se infiltrar em bailes funks em determinadas comunidades do Rio de Janeiro e investigar supostas notícias de exploração sexual de menores de idade nesses bailes. Nenhum jornalista teve a coragem de colocar a câmera escondida, subir um morro carioca tido como um dos morros mais violentos e filmar práticas criminosas relacionadas ao uso abusivo e descarado de entorpecentes, tráfico de drogas e principalmente exploração sexual infantil dentro desses bailes. Em frente ao supermercado, à luz do dia, traficantes de drogas disputam compradores. Café de 2, pode 15, pode 5, de 15, meterá o favor da planta. Tim Lopes já tinha planejado tudo. A Rede Globo deu aval para que esse plano fosse concretizado. Já havia uma lista de comunidades que receberiam a visita discreta de Tim Lopes, e assim foi feito. O jornalista de barba um pouco acima do peso e com os cabelos já ficando grisalhos se preocupava em estar em um ambiente extremamente hostil, cuja maioria das pessoas eram jovens. Acreditava ele que poderia ser descoberto. Mas naquela altura do campeonato ele não poderia mais dar para trás. Agora era um caminho sem volta. Os seus superiores hierárquicos da Rede Globo se importaram bem mais com o resultado, os frutos, do que com a integridade física do seu mais corajoso colaborador. Fato é que Tim Lopes foi descoberto. Ele foi abordado por esses dois traficantes. Pela capeta. Dizem que logo no início os traficantes desconfiaram dele, mas precisavam ter mais certeza. Tim Lopes foi abordado pelos traficantes. Na revista foi achada a câmera escondida que seria usada para as filmagens. Os traficantes já tinham sido alertados sobre um suposto jornalista que estaria fazendo filmagens do interior dos bailes e passando essas filmagens para os meios de comunicação para elas servirem como prova em possíveis processos judiciais. Sentado na calçada com uma caixa no colo, o garoto oferece cigarros de maconha. O grupo de menores fuma maconha sem ser incomodado. Tim Lopes foi levado para uma área isolada da favela da Grota, do Complexo do Alemão. Lá Tim Lopes foi interrogado e logo depois veio a sentença: ser torturado e morto. O corpo do jornalista foi incinerado em uma gruta utilizando-se pneus e gasolina, método conhecido como micro-ondas. A partir daí, o sistema jornalístico da Globo começou a fazer diversas reportagens sobre seu desaparecimento.
Colegas de trabalho já estavam esperando o pior, mas ainda tinham esperança de encontrá-lo vivo. Através das várias fontes jornalísticas e das investigações policiais, houve uma confirmação. Havia um nome. Elias Maluco, o chefão da comunidade, estaria envolvido nesse assassinato. Dele partiu a ordem para torturar e executar com requinte de crueldade o jornalista. A polícia montou a chamada Operação Sufoco, ou seja, foi cercado todo o complexo do Alemão com o objetivo de capturar Elias Maluco. Após 50 horas de cerco policial, Elias foi preso e apresentado para a mídia. Elias foi condenado por diversos crimes, dentre eles homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver, pois na favela da Grota foi encontrados os restos mortais do jornalista, além de ser descoberto pelas autoridades um cemitério clandestino. De acordo com depoimentos de outros traficantes que também foram presos e eram comparsas de Elias Maluco, o jornalista foi muito torturado antes de morrer. Teve até os olhos queimados com cigarro, além de ter sido usada uma espada samurai para os atos de tortura. O crime teve repercussão internacional e motivou manifestações contra a violência e em defesa da liberdade de imprensa. Esse caso contribuiu negativamente para que o Brasil fosse apontado pela Comissão de Impunidade da Sociedade Interamericana de Imprensa. A partir daí, o Brasil ficou conhecido internacionalmente como o país da impunidade. Desde que foi preso, Elias Maluco passou por diversos presídios até chegar em Catanduvas, Paraná, a primeira prisão federal do país. Somada a todas as penas, Elias sabia que ficaria sua vida toda atrás das grades. Em 2013, Elias foi sentenciado a mais de 10 anos, 7 meses e 15 dias de prisão, desta vez pelo crime de lavagem de dinheiro. A mulher e a sogra também foram condenadas pelo mesmo crime. Em 2009, Elias Maluco teve um pedido de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Foi pro Supremo! Mesmo assim, permaneceu preso. No fundo, Elias sabia que jamais sairia da prisão, ainda mais com a Rede Globo atenta a qualquer movimentação sobre este caso. Familiares diziam que ele já não era mais o mesmo, se mostrava cansado e desesperançado. Isso começou a refletir negativamente no cuidado e comprometimento com os negócios ilícitos que ele ainda tinha no Complexo da Penha. Isso fez com que o traficante Marcinho VP ficasse descontente, fazendo Elias Maluco perder cada vez mais espaço dentro da própria facção. Marcinho teria afastado ele da cúpula da facção, transferindo o comando de algumas bocas de fumo controladas por ele para outro traficante de nome Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca. Elias não tinha sido expulso da facção, apenas tinha sido afastado da cúpula. Isso fez ele perder muito dinheiro, e isso o revoltou. Há relatos que Elias não aceitou e criou uma espécie de desavença com Marcinho VP. Coincidentemente, Elias queria a todo custo mudar de unidade prisional, até conseguiu. Mas não por muito tempo, pois ele voltou para a unidade em que estava e lá acabou morrendo. A morte foi por asfixia mecânica, enforcamento e compressão intrínseca no pescoço.